Nós mostramos em julho, aqui no nosso Repórter São Paulo, o projeto de uma escola em Interlagos que promove o intercâmbio entre alunos paulistas e de Luanda, capital da Angola, na África. Os paulistas escreveram cartas para os colegas angolanos. E agora, gente, eles estão recebendo de volta as cartas, estão recebendo as respostas. Assim começam a entender as diferenças da nossa língua, a língua portuguesa, que é o idioma oficial de 9 países. Depois de uma longa espera, é a hora de receber as cartas. Isabel. Elas vieram de Angola, na África. Foram enviadas por estudantes com a mesma idade deles, que se tornaram amigos além mar. Deu para perceber que ela usa muita formalidade, assim, não sei se é porque está escrevendo a carta ou se é o costume de lá mesmo. E também ela usou alguns vocabulários mais específicos, que eu até fiquei pensando assim o que era, enquanto estava lendo, que é guarda-redes, que é goleiro, e também elétrico, que é bonde. O projeto faz parte de uma aula de língua portuguesa e consiste em trocar cartas entre alunos daqui do Brasil com alunos de outros países que também falam português. Ela cita: Luanda é a província mais pequena de Angola. Isso é muito interessante porque aqui no Brasil, se a gente falasse isso, seria errado. O projeto é uma maneira de conhecer um pouco mais sobre os países de língua portuguesa, mas é uma maneira também de estudar o novo acordo ortográfico. Eu vi que eles colocam o pronome em outro lugar. Eu vou ler a frase aqui. Ela falou: vou falar-te um pouco da história do meu país. E aqui no Brasil, a gente ia falar: vou te falar um pouco da história do Brasil. Muito diferente de você dar uma aula expositiva sobre o acordo ortográfico. O aluno está vendo a utilização, as diferenças do português ali, ao vivo, na prática, na escrita, de um outro aluno que está em Luanda. A experiência tem a aprovação dos professores e dos alunos. Foi uma experiência nova, eu nunca tinha escrito uma carta. E é interessante escrever uma para saber como os nossos pais se comunicavam em grandes distâncias. Achei bem legal, porque quando a gente pensa em português, pelo menos eu, sempre vou pensar em Portugal e não na África. E é muito interessante de trocar ideias com outras pessoas de outros países, assim, conhecer culturas diferentes. E ainda mais que talvez possa surgir uma nova amizade.